E quando a gente quer calcular o intervalo de confiança da média e não conhece o desvio padrão? É sobre isso que a gente vai ver agora. Qual seria uma solução natural quando a gente não conhece o desvio padrão? Simples. Calcule. Então você pode pegar os dados da amostra que você dispõe e aplicar a fórmula normal e você vai ter uma estimativa do desvio padrão. Obviamente essa estimativa é uma estimativa pontual, é um valor próximo do valor verdadeiro que a gente não sabe qual é. Mas se nós usarmos essa estimativa e aplicarmos isso nessa estatística, a média da amostra menos a média da população que a gente não conhece, dividido pela estimativa do desvio padrão, dividido pela raiz quadrada do número de dados usados para calcular a média, essa estatística nós vamos dar o nome de t. A diferença do z para o t é que no t nós temos aqui uma estimativa do desvio padrão. E quando a gente faz isso, dá para mostrar que essa distribuição resultante aqui não é exatamente normal, é uma distribuição próxima da normal. Essa distribuição ela tem o nome de distribuição T, T de student. E ela tem um parâmetro adicional, que é o número de graus de liberdade, que é o número de dados usados para calcular a média menos 1. Onde é que surgiu essa distribuição T? A pessoa que inventou isso, aqui está a foto dele, o Gosset. O Gosset era ao mesmo tempo matemático e químico. E ele trabalhava num emprego invejável. Ele trabalhava no controle de qualidade de uma cervejaria. E o trabalho dele envolvia assegurar a qualidade da cerveja por amostragem. Então, ele estava sempre amostrando cerveja. Empreguinho bom, né? Bom, com o tempo, bebendo muita cerveja, chegando em casa meio bêbado, imagino que ele começou a ter problemas com a patroa. E aí, com o tempo, ele foi desenvolvendo uma teoria que ele conseguia avaliar a qualidade, fazer o controle de qualidade de uma forma confiável, sem precisar trabalhar com amostras muito grandes. E essa teoria ele foi experimentando, foi testando, ela foi dando certo, ele aperfeiçoou e passou a usar na cervejaria. E a coisa funcionou muito bem. Então ele estava compelido pela ideia de, puxa, vou deixar esse conhecimento que eu gerei aqui registrado para o futuro aí da humanidade. Vou escrever um artigo. Naquela época não tinha a CAPES enchendo o saco para você publicar, mas ele quis deixar essa informação que ele gerou para a posteridade. E com isso, ele então escreveu um artigo bem detalhado, explicando toda a teoria, exemplos, etc. E antes de publicar, foi até o chefe e pediu autorização. O chefe pediu uns dias para dar uma olhada, depois chamou ele. Vem cá, muito bom seu trabalho, parabéns, mas eu não concordo que você publique isso. Pô, chefe, por quê? Porque aqui tem muito dos segredos que são usados aqui na nossa cervejaria, e se isso cai na mão dos nossos concorrentes, nós vamos perder a nossa vantagem competitiva. Isso eu não quero. Ah, ele ficou arrasado. Puxa, eu não posso morrer com esse segredo. Tem que jogar isso para frente. E aquilo ficou remoendo ele, até que ele fez uma coisa não muito ética. Mas ainda bem que ele fez isso, que hoje nós conhecemos a teoria dele. Ele publicou o artigo com um pseudônimo. Ele usou um nome falso para esse artigo. E nós vamos ver daqui a pouquinho qual foi o nome. A cervejaria que ele trabalhava não deixou de ser uma boa cervejaria, não perdeu prestígio pelo fato do segredo dele ter caído na mão dos concorrentes. Essa cervejaria é a cervejaria Guinness, que fica em Dublin, na Irlanda do Norte, e hoje é muito ativa e muito famosa. Essa aqui é uma foto mais recente das instalações dessa cervejaria. E o pseudônimo que ele usou? Aqui está a primeira página do artigo que ele escreveu. Ele assinou Student. E hoje, essa distribuição é conhecida como distribuição T de Student, graças a esse pseudônimo que ele utilizou, que eternizou essa distribuição. Bom, aqui, graficamente, nós estamos representando em azul a distribuição normal
Em vermelho, nós estamos representando a distribuição T de student para 4 graus de liberdade. 4 graus de liberdade significa amostras com tamanho 5. 5 menos 1 é 4, que é o número de graus de liberdade. E vejam que essa distribuição T de student para 4 graus de liberdade ela é um pouquinho mais aberta do que a distribuição normal. Isso, de certa forma, compensa a informação mais pobre que a gente tem quando usa uma estimativa do desvio padrão em lugar do valor exato do desvio padrão. Então, essa é a ideia. Quanto menor a amostra, quanto menor o número de graus de liberdade, mais aberta é essa distribuição student para compensar essa informação mais pobre que nós dispomos. Quando o tamanho da amostra cresce muito, essa curva da distribuição de student se aproxima muito da distribuição normal. No limite, no infinito, numa amostra infinita, as duas curvas são exatamente iguais. Mas já a partir de 30, as curvas são quase que imperceptíveis, ficam muito próximas. Bom, aqui nós estamos vendo uma tabela da distribuição T de student. Essa tabela ela tem uma informação a mais, que é o número de graus de liberdade. Começa aqui com 1, que é uma amostra com tamanho 2, e aí vai aumentando até a gente chegar em infinitos graus de liberdade. E nós temos aqui várias colunas. Cada coluna corresponde a uma área à direita aqui do ponto que a gente está considerando, o valor do coeficiente de student. Por exemplo, se nós usarmos aqui 0,025, ou seja, 2,5% à direita, que é isso que está aqui, né? Nós vamos usar essa coluna. E se nós olharmos essa coluna, começa de valores bem altos, 12,7, aí vai diminuindo, diminuindo. E quando a gente chega em infinitos graus de liberdade, a gente tem 1,960, que é o mesmo número que a gente tem usado com a distribuição normal. Aqui também tem outro número conhecido. Para 5% essa área, nós temos aqui 1,645, quando a gente chega em infinito grau de liberdade. E para um número menor de grau de liberdade, esse número vai crescendo, 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 até atingir o valor máximo quando nós temos apenas 1 grau de liberdade. Para calcular o intervalo de confiança com o coeficiente de student, o caminho é muito parecido com o que a gente fez para o cálculo do intervalo de confiança da média com a distribuição normal. Basicamente, nós iniciamos por essa desigualdade, que é aquela estatística aqui da distribuição T de student, o denominador é a estimativa do desvio padrão, e há uma probabilidade de 1 menos alfa dessa inequação ser satisfeita. Se nós agora rearrumarmos essa inequação que está aqui, ela pode ser escrita dessa forma, a inequação não foi modificada, e finalmente a gente pode reescrevê-la nesse formato final que está aqui. Com isso, nós temos um valor para a média, que é desconhecida, limitado aqui pelo intervalo, pelo limite inferior do intervalo de confiança, calculado aqui dessa forma, e o limite superior. É muito parecido com o intervalo de confiança para a média, quando a gente conhece o desvio padrão. As diferenças são, primeiro, a gente usa uma estimativa do desvio padrão, e segundo, a gente usa a distribuição T de student no lugar da distribuição Z. Certo? T de alfa sobre 2, Ni é o número de graus de liberdade. Então, nós vamos buscar essas informações da tabela. Vamos pôr isso em prática? Um fabricante produz resistores elétricos com desvio padrão desconhecido e distribuição normal. A média de uma amostra aleatória de tamanho 25 foi de 98,0 ohms. O desvio padrão da amostra foi de 10 ohms. Calcule o intervalo de confiança para a média da população de resistores produzidos. Use o nível de confiança de 95%. Vamos lá. Então, a amostra, tamanho 25, forneceu esse valor médio, esse é um dado do problema, e essa estimativa do desvio padrão. O intervalo de confiança, nós vamos usar a fórmula que nós acabamos de ver, e é só substituir os valores aqui. Precisamos buscar o coeficiente T de student da tabela,
e esse valor é de 2,064. Colocando esse valor aqui, nós fazemos a conta e chegamos ao intervalo de confiança para a média verdadeira da população de resistores, calculada a partir da média da amostra e do desvio padrão da amostra. Posso escrever dessa forma, ou se quiser, esse outro formato aqui de 98,0, mais ou menos 4,1. Se vocês prestarem atenção, os números que nós estamos usando aqui são os mesmos números que nós usamos para a média e desvio padrão no problema anterior que nós vimos há pouco. Só que aqui nós estamos usando uma estimativa do desvio padrão, que também é igual a 10. Quando a gente faz isso, nós estamos usando o coeficiente t-student, que é um pouquinho maior que o coeficiente normal, o que resulta num intervalo de confiança um pouquinho mais amplo do que a gente tinha lá na distribuição normal, que era mais ou menos 3,9. Então veja que essa informação estimada aqui no desvio padrão teve um impacto no aumento da extensão do intervalo de confiança. Ou seja, eu aumentei um pouco a abrangência da faixa para compensar a informação mais pobre que eu utilizei. Então, há 95% de probabilidade da média da população se situar dentro desse intervalo que está aqui, que é a resposta ao problema. Mais um problema. Um cidadão mediu o tempo em que reage a um evento rápido, antes e após o almoço. Verificou que em ambos os casos a distribuição dos valores obtidos era aproximadamente normal. Ele mediu repetidamente o tempo em cada caso 25 vezes, encontrando uma média de desvio padrão de 180 milissegundos e 30 milissegundos e de 200 milissegundos e 40 milissegundos, respectivamente, para antes e depois do almoço. Calcule os intervalos de confiança para o tempo de reação médio em cada caso e com eles verifique se é possível assegurar que ele é mais rápido antes do almoço. Use o nível de confiança de 95%. Considere que há independência estatística. Bom, as amostras resultaram desse valor médio, dessa estimativa de padrão, antes, A aqui para antes e D para depois do almoço. Nós podemos resolver isso por dois caminhos. Primeiro caminho, nós vamos calcular o intervalo de confiança para a média no caso antes do almoço e a mesma coisa depois do almoço. Os números estão aqui. Essa é a equação que nós utilizamos nos dois casos e o valor do coeficiente t-student para 9 graus de liberdade está aqui e nós, fazendo a conta, nós chegamos a este intervalo de confiança para antes e esse intervalo de confiança para a média depois do almoço. Vejam que são valores próximos, mas existe uma separação entre eles. Será? Nós vamos ver isso graficamente. O primeiro intervalo aqui antes do almoço, ele começa em 167,6, termina em 192,4, e o intervalo para depois do almoço, ele começa um pouco antes do intervalo antes do almoço se encerrar, né? Então, há uma faixa aqui de superposição. E onde é que vai estar a média verdadeira? Eu não sei, eu só sei que ela vai estar dentro desse intervalo que nós calculamos aqui. Então, pode acontecer da média verdadeira depois do almoço, ela está por aqui. E pode acontecer da média verdadeira antes do almoço, está por aqui. Então, eu não consigo, com esses resultados aqui, afirmar que a média depois do almoço é maior do que a média antes do almoço. Eu não consigo dizer isso com esse nível de confiança. Com isso, eu concluo que, se os intervalos se interceptam, eu não consigo afirmar que um é menor do que o outro. A outra solução parte por calcular o intervalo de confiança para a diferença entre essas duas médias. Então, a diferença entre a média depois menos a média antes é simplesmente a diferença algébrica entre os dois valores de média que a gente tinha. E
a estimativa do desvio padrão da diferença, a gente pode calcular usando aquela fórmula da combinação. Então, a variância da diferença é a soma das variâncias. Quando a gente tira a raiz quadrada, fica, então, a raiz de 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, que dá 50. E aí a gente vai calcular o intervalo de confiança para esta variável aleatória, que é uma nova variável, que é a diferença entre depois menos antes, e isso usando essa própria expressão que está aqui. Certo? Substituindo os valores, nós calculamos aqui o intervalo de confiança para o valor médio da diferença. Veja que esse valor médio tem valores predominantemente positivos, mas também tem alguns valores negativos. Isso não nos permite tirar nenhuma conclusão se uma dessas médias é maior do que a outra. Nós traçarmos aqui esse intervalo, vamos ver que ele tem um pequeno pedaço negativo e uma grande parte positiva. Então, não é possível dizer que a diferença entre essas duas variáveis, antes e depois, é totalmente positiva. Se não dá para afirmar isso, eu não consigo dizer que um é maior do que o outro.